Deixa eu colocar para apresentar. A gente, pessoal, só para vocês, né, se situarem aí, porque a gente não tem mais calendário acadêmico, né, rodando, eu estou fazendo aqui com base no conteúdo, né? E aí, deixa eu só pegar aqui o plano, né, de vocês. A gente... Isso aqui acho que está errado, essas datas aqui, deixa eu só ver. Plano. Onde que está isso? Tá lá no AVA também, mas deixa eu abrir aqui que é mais fácil. Ô, Fabielle, aqui, só antes de você começar a matéria, eu queria te fazer uma pergunta, que se eu estiver fazendo exercício de alguma outra matéria, tipo, fazendo prova do Enem antigo, alguma coisa assim, e eu tiver dúvida em algum exercício, eu posso ir no seu atendimento e pedir, se não tiver mais ninguém? Obviamente, com Tá, certeza. beleza. Inclusive, Valeu. se você quiser mandar alguma coisa no WhatsApp também, uma foto da questão, a gente pode bater papo lá também, sem problema, tá bom? Topíssimo, valeu. Qualquer horário. Né, deixa eu ver, lembrar aqui, meu Deus. Sim, a gente está aqui, né? A gente está nessa semana, a gente vai continuar aqui com deslocamento de equilíbrio, né? Que eu vou falar um pouco mais sobre o princípio de Le Chatelier. E aí, na semana que vem, a gente vai começar a falar um pouco sobre o conceito de equilíbrio ácido-base e entrar no conceito de pH, né, que é um assunto aqui, né, todos esses assuntos aqui são assuntos muito importantes, né, o Enem, volta e meia, tá cobrando alguma questão sobre isso, né, principalmente aqui o assunto que é o pH, né, o assunto de pH, que é um assunto de muita aplicação, né, no dia a dia e tudo mais. Então, é uma pena, né, assim, espero que vocês estejam aproveitando aí pelo menos um pouco das aulas online, né, estejam absorvendo o conteúdo pelo menos um pouquinho, né. Não é a mesma coisa que estar na sala de aula, de eu ver, né, vocês perguntando, mas vamos lá. Então, hoje a gente vai continuar nosso bate-papo, falando ainda, continuando, né, sobre o princípio de Le Chatelier, ou também, né, deslocamento de equilíbrio, né, a gente, antes da avaliação, a gente fez aqui uma série de, uma discussão, né, sobre o deslocamento de equilíbrio, e na discussão, né, nós falamos, olha, deixa eu trocar aqui, porque eu estou com uma porta USB só para usar com o mouse e usar a ferramenta que eu escrevo aqui. Bom, e aí nós falamos sobre eu fiz algumas perguntas aqui relacionadas a uma reação química, né, que foi dada, e aí eu perguntei se a gente aumentar a concentração, se a gente diminuir a concentração de um componente, né, e aí a gente falou muito, né, na primeira parte, sobre o efeito da concentração. O que a gente vai falar hoje é o efeito da temperatura, o efeito da pressão e o efeito do catalisador no deslocamento de equilíbrio. Só retomando, o que é deslocar o equilíbrio, né? Deslocar o equilíbrio é eu perturbar o sistema de modo que o equilíbrio que estava estabelecido, a reação se processa mais por um lado do que para o outro. Seria isso, né? Quando a gente fala assim, olha, a reação desloca para a direita, né? A reação desloca para a direita significa desloca para o lado dos produtos, ou a reação se desloca para os esquerda, né? Se desloca para o lado dos reagentes, né? Quando eu quero formar produto, ou seja, aumentar o rendimento da reação, né? Fazer com que a reação produza mais, obviamente eu quero que desloque para o lado dos produtos, né? Na maioria das vezes, né? Vamos colocar assim, em termos práticos, né? Em termos industriais, enfim, né? Da aplicação da reação, a gente quer que produza mais, né? Então, tudo que a gente puder fazer para deslocar a reação no sentido de formar produto vai ser bem legal. Lembrando que quando a reação atinge um equilíbrio, né, é difícil a gente... É difícil não, se a gente não fizer nada, né,
a reação vai continuar de modo que as concentrações não mudam mais, né? Eu só consigo alterar isso se eu perturbar o sistema, né? E perturbar o sistema significa variar alguns desses fatores aqui que a gente está trabalhando, né? O primeiro deles, que é muito importante, foi o efeito da concentração que a gente discutiu antes da avaliação, né? E aí nós falamos, né? Concluímos, né, que se eu aumento a concentração de um reagente, né? Se eu aumento a concentração de reagente, ou seja, se eu acrescento reagente ao equilíbrio, a reação desloca no sentido dos produtos. Se eu adiciono produto, a reação desloca no sentido dos reagentes, né? Ou seja, aqui é uma briga de força, né? Se eu coloco alguma coisa, o equilíbrio se desloca no sentido a diminuir a perturbação desse alguma coisa que eu estou colocando, né? Se eu coloco produto, então, o equilíbrio vai deslocar no sentido de retirar produto. Se eu coloco reagente, o equilíbrio se desloca no sentido de retirar o reagente. Retirar o reagente significa deslocar no sentido da esquerda para a direita, né? Então, nós fizemos essa conclusão, né? Se eu adiciono reagente, o equilíbrio se desloca para os produtos. Se eu coloco produto, o equilíbrio se desloca para os reagentes. O contrário também é verdadeiro. Se eu retiro o produto, o que o equilíbrio tem que fazer? Deslocar no sentido de repor o produto que eu estou retirando, né? Então, se eu retiro o produto, o equilíbrio se desloca no sentido dos produtos. Então, está escrito aqui, ó. Se eu retiro o produto, o equilíbrio se desloca no sentido dos produtos. Se eu retiro o reagente, o equilíbrio se desloca no sentido dos reagentes. Aí, tá vendo? Tem gente querendo entrar. Vamos ver quem é o retardado, ou quem é o retardatário. Emanuele. Bom dia, Emanuele. Bom dia. Seja bem-vinda. Beleza, pessoal? Então, alguma dúvida aqui em relação ao deslocamento de equilíbrio, em relação ao efeito da concentração? Esse efeito, obviamente, foi estudado, não só o efeito da concentração, né? O efeito de qualquer perturbação num sistema em equilíbrio, foi estudado por um francês, um químico francês chamado Le Chatelier, né? Ele diz aqui, ó, quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, este se desloca no sentido que tende a anular esta perturbação. Então, isso aqui vai ser muito importante para a gente falar das outras situações, tá? Então, quando eu acrescento um produto, o equilíbrio tende a anular essa adição de produto. E como que eu anulo a adição de um produto? Deslocar para o lado dos reagentes. Quando eu adiciono reagente, eu tenho que anular a adição desse reagente. Como? Deslocando para o lado dos produtos. Tudo bem aí? Tudo certo? Fizemos aqui, eu mostrei um experimento, eu vou mostrar alguns aqui hoje também, né? É uma pena, porque em outros momentos... Opa! Só um minuto. Não sei por que quando eu clico aqui dá um... Em outros momentos, se a gente estivesse na sala de aula, a gente teria uma aula prática sobre isso, né? Provavelmente nesse momento aí, no qual a gente ia para o laboratório fazer, deslocar equilíbrios de reações, né? É uma prática bem legal lá que eu tenho, que eu montei, mas infelizmente não vai ter como. Bom, fizemos aqui algumas situações práticas, né? Deslocamento de equilíbrio envolvendo alteração de concentração, né? Fizemos aqui um exercício uma questão do Enem, né, de 2018, bem recente aí, sobre deslocamento de equilíbrio envolvendo concentração. Falamos aqui da questão do esmalte do dente também, né, que é aquele mineral chamado hidroxapatita, que também foi tema de questão do Enem de 2011. Muito bem. Falamos um pouquinho do aquecimento global, o efeito, né, do aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera, que está afetando o pH dos oceanos, ou seja, a acidez dos oceanos, né? O aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera está fazendo com que mais H+, aqui está sendo formado nos oceanos. Isso está fazendo com que os oceanos cada vez mais fiquem mais ácido, né? Isso já foi verificado, inclusive, experimentalmente, né? Já tem provas disso.
por conta do aumento da concentração do reagente, né? Se aumenta o reagente, o equilíbrio todo se desloca no sentido dos produtos. Show? Bom, e aí eu parei a aula nesse ponto, né? Eu deixei aqui uma atividade, inclusive, acho que eu marquei uma atividade da apostila muito parecida, né? Com essa aqui que está mostrada a seguir, que é a questão do galo do tempo, né? Eu tenho aqui em casa, eu comprei esse galinho, está lá embaixo na minha prateleira, o pessoal mais antigo, toda casa tinha esse galinho do tempo, né? O que é esse galo do tempo? O galo do tempo é um galo aqui, né? Enfim, obviamente, que ele tem aqui na superfície aqui do corpo dele aqui, ó, ele tem uma substância química, né, à base de cobalto, e a substância química à base de cobalto, dependendo das condições atmosféricas locais, condições, né, principalmente de umidade e de temperatura, essa coloração muda de rosa para azul, né, e aí, dependendo da situação, né, eu não lembro qual é aqui, deixa eu só ver qual é a coloração, qual é a relação, dependendo se tiver, tá aqui, ó. Se tiver rosinha, é porque vai chover. Se fica azul, é porque não vai chover, o tempo está seco, né? Não vai chover. Essa mudança de cor aqui serve, então, para fazer uma previsão, né, obviamente, muito superficial do tempo, né? De como vai estar o tempo, né? Logicamente, se você colocar um galinho desse dentro do banheiro, por exemplo, que a umidade é muito alta, não vai fazer sentido nenhum. Você tem que colocar o galo num local que seja, né, correspondente à situação da atmosfera, né? Beleza aí, pessoal? Esse galinho do tempo? Ele está lá embaixo na prateleira, esqueci de trazer para mostrar para vocês. Mas é isso aqui, é o que está mostrado aqui na figura. Aqui eu tenho a substância à base de cobalto, tá? Um sal à base de cobalto, né? E esse íon cobalto, os íons cobalto 2+, ele muda de cor dependendo de uma reação química, que é essa aqui, ó. Ó, azul e rosa, tá vendo, ó? Aqui, ó, na superfície do galinho, tem um sal que é cloreto de cobalto, né? E o cloreto de cobalto, ele fica azul quando tem cloreto. Aí acontece uma reação química no qual há uma substituição aqui dos cloretos por água, né? A gente chama de um sal hidratado aqui nesse caso. E aí, essa mudança da substância torna o que era azul rosa, tá vendo? Então, notem que o equilíbrio químico, nesse caso, ele é muito influenciado pela quantidade de água, né? Ou seja, pela umidade do ar, né? Se eu tenho um local onde a umidade do ar é muito grande, né? Ou seja, se o dia está muito úmido, né? Significa que a quantidade de água e vapor de água na atmosfera é muito grande, significa que o equilíbrio se desloca nesse sentido, ó, de azul para rosa, né? Ou seja, se desloca de azul para rosa, significa que a probabilidade de chover é muito grande, porque, logicamente, a umidade está muito grande, né? O contrário é verdadeiro. Se o tempo está muito seco, né? Você tem pouca umidade, diminui a concentração de água e o equilíbrio se desloca nesse sentido de repor a quantidade de água. Então, aqui eu tenho muito o efeito da concentração de água, ou seja, da umidade do meio, para mudar a coloração aqui de azul para rosa, né? Então, inicialmente ele é azul e passa para rosa, tá? Azul é tempo seco, rosa é tempo úmido, ou chuvoso, né? Tem a ver também com a questão da temperatura, né? Então, eu não vou fazer essa questão agora, eu vou voltar nela depois. Tem a ver muito com a questão da temperatura que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, né? Se a temperatura do ar está muito alta, né? Está muito quente, né? Também influencia na mudança de cor aqui. Aí o efeito da temperatura no deslocamento de equilíbrio, tá bom? Que eu vou falar agora em seguida. Deixa eu só ver que tem alguém querendo entrar aqui. Alguma pergunta aí, pessoal? Pode abrir o microfone. Ah, a Beatriz está entrando, olha. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda.
Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão aí ou estão de sacanagem comigo? Não estão aí, né? Tá bom. Fala. Fala. Tem gente que tá mandando coisa no chat, mas não sei se o pessoal sabe que quando tá apresentando não dá para ver. Mas Tá todo mundo aqui. beleza. Guilherme Dalvi. Não, professor, pode deixar, a gente fala no chat aqui, mas a gente manda pra caramba, né? Não sei o quê. O China, outro. Ah, manda pra caramba. Vai lá ver a notinha deles, quanto que tá. É desse jeito. Quanto que tiraram na prova? Mandaram bem pra caramba. Muito bem. Aí ele aí, ó. Professor, Ô, eu tô Dalvi, assistindo a Dalvi. aula, Tá mas eu sou bom. ruim em química, né? Fazer o quê? Não, você não é ruim em química. Ei, Dalvi, bom dia, cara, tudo bem? Abre o microfone pra gente. Tô bem, professor, tô bem. Só me fala aí, quanto que você tirou na prova? 5. Ah, beleza. Era só isso que eu queria saber. Vou continuar a aula aqui. Beleza. Tá, obrigado. Ó, quando o China entrar, eu vou perguntar a mesma coisa. Por que, professor? Que maldade é essa? Não, é só curiosidade mesmo, que a gente estava conversando sobre vocês antes de você entrar aqui. Coisa bem suave, fica tranquilo. Não, tranquilo então, valeu. Valeu. E aí, né, voltando aqui, né, a questão da mudança de cor aqui do galo do tempo, né, tem a ver exatamente com a substância química que é colocada como se fosse na pena aqui desse galo, né? E a substância química é muito influenciada pela concentração de água do meio, mas também é influenciada pela temperatura, né? Falando em temperatura, é isso que eu queria recomeçar a nossa discussão, né? A gente viu, então, fazendo um resumo rápido aí até agora, do efeito da concentração. Agora a gente vai avaliar o efeito da temperatura no deslocamento de equilíbrio. E para falar do efeito da temperatura, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né, antes de mostrar aqui um vídeo, né, do experimento, para a gente discutir, relembrar aqui um conceito básico da termoquímica, né, que é a questão das reações serem exotérmicas ou reações são endotérmicas. Só relembrando, reações exotérmicas são reações que liberam calor, enquanto reações endotérmicas são reações que absorvem calor, né? Então, endo, né, para dentro, exo para fora. Então, reações exo, né, são reações que liberam calor, liberam energia, né, na forma de calor, liberam energia na forma de calor, né? E a gente representa, né, com ΔH, né, que é a variação de entalpia de uma reação, né? Essa variação de entalpia tem o sinal negativo, né? Ou seja, menor do que zero. Enquanto que as reações endo, o contrário, né? São reações que absorvem calor do meio, né? Absorvem calor da vizinhança onde ele se encontra, absorvem energia na forma de calor. E, portanto, o ΔH é positivo, ou seja, maior do que zero, né? Esse conceito aqui vai ser importante, né, a gente relembrar, para a gente trabalhar a questão da temperatura, né? Então, vamos supor que eu escreva uma reação assim, ó, A indo para B. E o ΔH disso, ele vamos supor, menos 50 quilojoules por mol. Quilojoules por mol. Menos 50 quilojoules por mol. O que significa eu colocar a reação escrita dessa forma, né? Significa que a reação de A para B, né, de A para B, libera uma quantidade de 50 kJ por mol. Mas se eu escrever, né, lembrando, ó, um conceito básico da termoquímica, se eu escrever o inverso, né, de B indo para A, o ΔH vai ser quantos? Me fala aí. Eu preciso... Menos 50 quilojoules por mol.
menos 50 joules. Aqui eu coloquei mais, né? Então, isso aqui é mais, aqui é menos 50 kJ por mol. Então, recapitulando, né? A reação de A para B absorve 50 kJ por mol. A reação B para A libera 50 kJ por mol. Ou seja, a reação, nesse sentido, ela é endotérmica. A reação no sentido inverso, ela é exotérmica. Ok? Princípio básico lá da termoquímica, né? Se a reação, por um lado, ela libera calor, por outro lado, ela absorve. Ou o contrário, né? Se ela absorve, pelo outro lado, ela libera. Então, eu posso escrever a reação assim, ó, para ficar mais fácil o entendimento. A isso que é Freud. Ó. Bom dia, Felipe Messias. A reação A, então, ó, A para B, eu posso escrever assim, ó, A indo para B, o delta H disso é igual a, que a gente escreveu aqui, mais 50 kJ. Em outras palavras, eu posso escrever assim, ó, para ficar mais fácil vocês entenderem. A reação de A para B precisa absorver 50 kJ, ou seja, de A para B, precisa de calor e B. Beleza? Em outras palavras, também posso escrever assim, ó. B indo para A libera calor, porque o contrário é exotérmico. São só duas formas da gente escrever a reação termoquímica, né? Ó, A mais calor indo para B, ou B indo para... Diga. Também poderia escrever B menos calor é igual a A? B menos calor. Posso escrever. Sim, posso escrever, sim. Só que aqui é o seguinte, assim fica mais fácil entender, porque, olha só, quando eu estou colocando aqui A mais calor, o que significa? Significa que a reação ela tá absorvendo, né? Ou seja, ela é endo, nesse sentido, né? E B indo para A, ela está fazendo o quê? Ó? É como se o produto da reação, né? Vamos fazer uma analogia, né? É como o produto da reação fosse o calor, ou seja, a reação está acontecendo liberando calor. Então está muito claro isso, que a reação é exotérmica, né? Então fica fácil escrever assim, colocando o calor aí como se fosse um ingrediente da reação, né? Bom, por que eu estou falando isso, né? Detalhe, né? Eu estou dando um exemplo aqui totalmente hipotético, né, pessoal? Um exemplo totalmente hipotético no qual eu estou afirmando que a reação nesse sentido, ela é endo, e obviamente no sentido contrário é exo. Eu poderia aqui totalmente inverter isso, colocar o sinal negativo. Enfim, cada reação vai ter um sinal de ΔH que a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Por que eu estou falando, coloquei a reação escrita dessa forma? Para a gente entender o efeito da temperatura, né? Por que o efeito da temperatura, né? E aí, muita atenção de vocês. Quando eu estou falando do efeito de temperatura, eu estou falando, Fabielle, estou aquecendo ou esfriando a minha reação, né? Ou seja, quando eu estou aumentando a temperatura, o que significa dizer? Né? Significa que eu estou perturbando o sistema, fornecendo calor ao meu sistema. Quando eu resfrio o meu sistema, Fabielle, estou perturbando o sistema, retirando o calor do meu sistema. Entenderam a lógica aí do negócio? Né? Não é a reação que está aquecendo por si só, não. Sou eu que estou aquecendo a reação. Eu que estou colocando lá o tubo de ensaio num bico de Bunsen, né, aquecendo o sistema, ou eu que estou colocando o tubo de ensaio dentro de um banho de gelo, resfriando o sistema. E quando eu faço isso num sistema que já está em equilíbrio, eu estou perturbando o meu sistema, né? E aí, se você imaginar o calor aqui, ó, né? Vamos pensar o calor como sendo um reagente ou produto da reação para ficar mais fácil vocês entenderem, né? Para ficar mais didático o entendimento. Quando eu aumento a temperatura, pessoal, quando eu aumento a temperatura, o que eu estou fazendo? Abre o microfone aí, em termos de calor, né? Que eu acabei de falar.
o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo calor ou estou retirando calor? Tempo. Tá fornecendo calor. Muito obrigado pela interação. Muito obrigado. Está fornecendo calor. E olha a reação química aqui, ó. Calor está escrito de que lado, pessoal, da reação? Está escrito do lado dos reagentes. Então, se eu forneço calor, eu desloco a reação para que sentido? Ó, pensa no efeito da concentração que a gente falou atrás, né? Se eu adiciono um reagente, o equilíbrio desloca para onde? Para os produtos. Então, se eu forneço calor, ó, eu estou deslocando a reação para os produtos. Aqui só um detalhe. Só para ficar mais claro isso, para generalizar para todas as situações, se eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação no sentido endotérmico, ok? Eu favoreço a reação no sentido endotérmico, que é a reação no sentido de absorver o calor, beleza? Então, se eu aumento a temperatura, eu forneço calor. Com isso, eu favoreço a reação endotérmica. Ok? Todo mundo entendeu aí? Todo mundo entendeu? Sim. Ótimo, ótimo. Eu usei essa reação como uma suposição para explicar uma generalização. Agora, eu estou generalizando para todas as reações, tá? O contrário também é verdadeiro. Se eu diminuo a temperatura, eu retiro o calor. E se eu retiro o calor, eu favoreço a reação exo. Beleza? Isso aqui vai valer, então, para todos os casos. Existe, obviamente, você poderia perguntar, professor, mas a gente viu lá em cinética química que quando eu aumento a temperatura, a reação acontece mais rápido. Isso é verdade. É verdade. Não deixa de ser verdade isso. Mas a gente está tratando de duas coisas diferentes. Uma coisa é velocidade da reação, uma outra coisa é o deslocamento da reação. São coisas totalmente distintas, tá? Mas, professor, fala. Professor, uma pergunta. Fala. Nesse caso, você falou que, tipo, se colocar mais temperatura, se colocar mais calor, a reação vai se deslocar no sentido endotérmico. Mas ela se deslocando no sentido endotérmico, o que isso vai alterar na constante de equilíbrio? Como isso vai acontecer? Não, a pergunta é boa, a pergunta é muito boa. Porque é o seguinte, se eu desloco no sentido endo aqui, o que vai acontecer, né? A concentração dos produtos vai aumentar, né? Consequentemente, a concentração dos reagentes vai diminuir, não é isso? Então, qual é a tendência, né? A tendência é que, com o aumento da temperatura, a constante de equilíbrio aumente. Certo? A constante de equilíbrio vai aumentar. Na prática, assim, né? Vamos dizer, na prática, geralmente, o que faz alterar a constante de equilíbrio é exatamente só a temperatura, né? E nesse caso aqui, como eu estou dizendo, quando eu estou aumentando a temperatura e o equilíbrio desloca nesse sentido, no sentido dos produtos, né? E lembra, né? Constante de equilíbrio é concentração de produtos sobre a concentração dos reagentes. Se eu estou aumentando isso, ó, e diminuindo isso, consequentemente, a constante aqui vai tender a aumentar, né? Vai aumentar um pouco. Então, nesse caso específico, o aumento de temperatura aumenta a constante. Em termos práticos, a gente tem que avaliar duas coisas, né?
temperatura na cinética, na velocidade da reação, e temperatura no deslocamento de equilíbrio. Então, não adianta eu querer aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura para aumentar o rendimento de uma reação. Por exemplo, né, vamos supor que a reação seja o contrário, né, uma reação exo, né? Vamos supor que eu escreva assim, ó. Eu escrevo assim. Só abrir mais um slide aqui rapidinho. Vou colocar aqui uma outra reação hipotética. Vamos supor que eu escreva assim, ó. A mais B dando C, e o ΔH disso é igual a menos 30 kJ por mol. Está mostrando para mim o seguinte, que a reação é exotérmica, né? É exo nesse sentido, e é endo no sentido contrário. É isso? É essa a conclusão que a gente tem. E aí, bom, você pergunta assim, o que eu vou fazer, professor, o que eu posso fazer para deslocar o equilíbrio nesse sentido, né? Para deslocar o equilíbrio nesse sentido, ó, a conclusão que a gente teve anteriormente, ó, para eu deslocar a reação no sentido exo, o que eu preciso fazer? Eu preciso esfriar a reação, né? Então, essa reação que eu acabei de escrever, ó, para eu deslocar nesse sentido, eu preciso retirar calor, eu preciso resfriar. Não é isso? Então, olha que interessante. Para eu aumentar o rendimento da concentração aqui de C, para aumentar o rendimento da reação, eu preciso resfriar a minha reação. Uma coisa um pouco bizarra, porque a gente viu na cinética que aumentar a temperatura seria um fator que favorece a reação. Mas, de novo, são duas coisas muito distintas, né? Uma coisa é aumentar a velocidade da reação, outra coisa é aumentar o rendimento da reação. Mas, professor, então eu posso resfriar isso infinitamente, de modo a eu favorecer a reação de produção de C, que tá beleza, industrialmente não é bem assim. Por quê? O cara tem que fazer uma conta, né? Porque se, beleza, eu diminuo a temperatura, eu aumento o rendimento de C, mas o que acontece? A reação vai ficar tão lenta, né? Aí vem a questão da cinética, né? Eu aumento o rendimento, mas a reação vai ficar muito lenta. E aí? O que eu preciso, né? Eu preciso fazer um equilíbrio disso, pesar o que é melhor, né? Melhorar o rendimento ou melhorar a velocidade? Porque se eu resfriar muito, a velocidade vai ficar tão lenta que um produto que eu ia obter, tipo, em 10 minutos, eu vou obter em um dia. Né? Vai demorar um dia para obter esse produto. Né? Então, eu tenho que avaliar o que é melhor, rendimento ou velocidade da reação. Isso, obviamente, eu estou só trazendo essa discussão para vocês, mas lógico que ninguém vai cobrar isso, mas é uma discussão que tem que ser colocada, né, para vocês entenderem a dinâmica quando a gente vai para a prática, né, para o dia a dia. Né? Mas o que eu quero que vocês entendam... Fala. Deixa eu só fazer outra pergunta. Quando você explicou velocidade de reação, como isso a temperatura vai alterar, né, influenciar na velocidade da reação, você deu o exemplo da carne do... Oi? Sim. Tá, você deu o exemplo da carne no congelador, que quanto mais frio, a reação ia demorar mais para acontecer. Daí, resfriar aqui para poder deixar a constante de equilíbrio maior, isso tem a ver também para deixar a reação mais estável, tipo no caso da carne, por exemplo? Então, olha só, como eu disse, são duas coisas distintas. Pessoal, se aumentar a temperatura, vamos pensar na cinética, o aumento de temperatura aumenta a velocidade em qualquer circunstância? Sim, em qualquer circunstância. Aumentar a temperatura aumenta a velocidade da reação. Diminui a temperatura, diminui a velocidade da reação. Então, quando eu falo de velocidade aí, eu estou usando o termo tempo. Ou seja, o tempo que a reação vai acontecer. Ok? Então, lá não tem, vamos dizer assim, não tem exceção. Aumentar a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Diminui a temperatura, diminui a velocidade da reação, porque tem a ver com agitação molecular. Né? Aqui, quando a gente fala de equilíbrio, aí não é mais o tempo o fator. O fator agora é perturbar o equilíbrio, de modo a deslocar o equilíbrio no sentido ou outro. Então, são duas coisas muito distintas. Uma questão é tempo, que a reação vai acontecer, outra coisa é perturbar o sistema para deslocar o equilíbrio.
E aqui, aumentar ou diminuir a temperatura vai ser muito de reação para reação. Por quê? Porque tem reação que é exo e tem reação que é endo. E aí eu tenho que analisar reação por reação. Em que sentido? Olha, se a reação for exo, como eu escrevi aqui, ó, aumentar o rendimento da reação, para esse caso específico, eu tenho que resfriar. Se eu quero deslocar no sentido endo, que é o sentido contrário aqui, ó, se eu quero deslocar para o sentido endo, eu tenho que fazer o quê? Se é meu objetivo deslocar para esse sentido, ó, voltando aqui, ó, para eu deslocar no sentido endo, eu tenho que fornecer calor. Então, se o meu objetivo é deslocar no sentido dos reagentes, eu tenho que aquecer. Então, como eu disse, vai depender de reação para reação. Porque se eu fizer o contrário, ó, fizer assim, ó, A mais B dando C, e o ΔH aqui vai ser mais 30. Eu inverti agora, né? Na verdade, seria um outro exemplo, né? Agora, o que acontece, ó? Para esse lado é endo, porque aqui é o lado do sentido sinal da reação, o sentido contrário é exo. Então, para eu favorecer nesse sentido, eu preciso aquecer. Para eu favorecer nesse sentido, eu preciso resfriar. Como eu disse, agora inverteu, ó. Então vai depender do ΔH de cada reação. Do ΔH de cada reação. Deixa eu fazer um experimento aqui para vocês, mostrar aqui um vídeo, né? Não fazer, mostrar, que é um experimento no qual eu tenho uma reação que é muito conhecida, né, para a gente da química, que é a reação de equilíbrio do dióxido de nitrogênio. Né? Eu vou escrever a reação aqui para vocês, de como que seria isso. Na verdade, assim, ó, eu tenho, deixa eu só lembrar as cores aqui, isso, eu tenho essa substância aqui, ó, N2O4, em equilíbrio, que é o tetróxido de dinitrogênio, tetróxido de dinitrogênio. Esse cara aqui é um gás de coloração nenhuma, né? Incolor. Ele é incolor. E aí ele está em equilíbrio com outro óxido, que é esse, que é o NO2, que é o dióxido de nitrogênio. Esse cara aqui tem coloração marrom. Certo? E aí o que é interessante, né? Interessante é que a reação... Bom, não vou dar spoiler, não. Vamos ver o experimento primeiro. Só primeiro balanceando aqui, né? Tem que balancear essa equação. Colocar um 2 aqui na frente. São todos gases aqui. Vamos ver o experimento, depois a gente faz a discussão sobre isso. Deixa eu só aceitar aqui alguém que está querendo entrar. Não sei quem é. Então, voltando aqui, ó. Qual é a reação que eu quero mostrar do experimento para vocês? É a reação de equilíbrio desse óxido com esse óxido. Esse aqui não tem cor nenhuma, e esse aqui é de coloração marrom, tá? E aí, eu vou mostrar aqui um experimento no qual ele vai deslocar o equilíbrio por temperatura. E a gente vai fazer uma análise aqui depois. Na verdade, o experimento está no próximo slide. Não devia ter saído daqui. Que é esse aqui, ó. Observe bem o experimento aí, pessoal. Ó, aqui no experimento, ele está em inglês, vai bom para praticar o inglês de vocês aí. Ele está mostrando uma situação, acho que ele vai começar aqui, iniciando a reação, no qual eu tenho essa substância aqui, ó, que é o NO2, de coloração marrom, tá? E aí ele vai aquecer ou resfriar, tá bom? Vamos ver aqui qual é o resultado. Pratique o inglês aí.
Desculpa aí se não tem nada em inglês, não. Só tem a demonstração. Vamos lá. Vamos voltar aqui à reação. Vocês entenderam aí o que ele fez? Ficou claro? Ele pegou um frasquinho que tinha NO2 e colocou para aquecer. Quando ele colocou para aquecer, a temperatura de 60 graus, o que aconteceu pelo experimento? O líquido escureceu. Ficou mais marrom, não é isso? Ficou mais marrom. Exatamente, legal. Isso quer dizer o seguinte, que no equilíbrio químico já existiam as duas espécies. Só que muito mais NO2. Estava muito mais deslocado. Aí quando ele colocou para 60 graus, quando ele colocou em banho de água quente, deslocou mais ainda nesse sentido. Então, quando ele aqueceu, deslocou nesse sentido. E quando ele resfriou, o que aconteceu? Né? O contrário. Quando ele resfriou, né, a reação ficou de modo que, visualmente, ficou menos marrom, né, tendendo para o incolor. O que a gente conclui? Né? Que quando ele resfriou, deslocou nesse sentido. Beleza? Bom, e aí, deixa eu ver que tem mais um retardado aqui. Retardatário. Calegari. Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. E aí, pessoal, com base no que a gente falou, ou seja, se para cá eu aqueci, e se para cá eu resfriei, em que sentido, olha só a pergunta que eu vou fazer, hein? Em que sentido a reação ela é endotérmica? Alguém sabe me dizer? Em que sentido a reação ela é endotérmica? Quando aquece? Quando aquece. Muito bem. Ou seja, a reação, ó, voltando aqui, ó, se eu fornecendo calor, eu favoreço a reação endo, né? E ao aquecer aqui, ó, deslocou para esse sentido, no sentido direto, a reação ela é endo, e obviamente só tem mais uma possibilidade, no sentido inverso, ela é exo, né? Então, notem que eu fiz uma pergunta contrária agora. Eu não perguntei assim, se eu aquecer, vai deslocar para onde, né? Se eu resfriar, vai deslocar... Não, eu perguntei, em que sentido a reação é endo, em que sentido a reação é exo, né? Então, eu consegui concluir isso através do experimento, através das cores, né? Marrom e incolor. Tudo bem? Vamos voltar aqui no galinho, então, ó. A situação do galo do tempo. A questão aqui que foi abordada anos atrás aqui, na faculdade de Mackenzie. Bom, ele diz o seguinte, né, que, olha que interessante, né, ó, ele coloca, ó, para cá a reação é exo. No sentido contrário, a reação é endo, né? Então, num dia que está muito quente, né, num dia que está muito calor, que cor que vai ficar o galo do tempo? Pergunta aí, abre o microfone e me fala, por favor. Um dia muito quente. Seria Vai ficar azul? vermelho? Opa. Vai Ó. ficar vermelho, professor? Não, vai ficar azul. Por que azul? Olha, acho que foi a Maria que perguntou aí, ó. Por que, Maria? Calma aí, eu não entendi. Olha Em só. dia quente, Um o dia ar fica quente. mais úmido. Não. Não pensa em umidade. Num dia quente significa temperatura do ar tá alta. Ah, entendi. O calor tá alto, não umidade, tá? Você está pensando ao contrário. Num dia muito quente, significa que o ambiente está fornecendo calor para essa reação aqui. E fornecer calor para uma reação favorece a reação no sentido que endo, né? Ou seja, no dia que está muito calor, a reação se desloca nesse sentido. No dia que está muito calor, então, ó, o galo fica azul. Num dia que está muito frio, ou seja, menos quente, né, a reação se desloca para a coloração rosa. Então, esses dois fatores, ó, concentração de água, ou seja, a umidade da atmosfera, a combinação de umidade alta e um dia muito quente, né,
um dia muito quente, significa o quê? Significa que pode ter chuva ou não. Essa é a combinação. Então, vamos lá, ó, vamos responder as afirmações. Ó. Quando a umidade relativa do ar está alta, ou seja, quando tem muito vapor de água no ambiente, aí é feita a concentração. Ó. Quando tem muita água, muito reagente, o galinho fica rosa. Verdadeiro. Né? Quando tem muita água, muito reagente, desloca nesse sentido. Dos produtos. Então, está verdadeira essa alternativa. Quando a temperatura aumenta, o galinho fica azul. Beleza? O galinho fica azul. Verdadeiro. Quando o galinho fica azul, há indicativo de tempo bom, sem previsão de chuva. Ou seja, quando desloca para esse sentido aqui do galinho azul, significa que a umidade do ar está baixa, né? A umidade do ar está baixa, ou seja, não tem muita água, e que a temperatura aqui está quente, né? Significa que não tem previsão de chuva. Então, a alternativa, quando o galinho fica azul, é indicativo de tempo bom, sem previsão de chuva. Verdadeiro. Todas estão corretas. 1, 2, 3, alternativa, letra D. Ok? Então, vamos lá, continuando. Aqui tem outro experimento que envolve temperatura. Deixa eu só voltar aqui. Que é um outro experimento diferente. Esse aqui está em inglês, realmente. Esse aqui que está em inglês. E fala exatamente da reação do galinho do tempo, tá? O áudio está em inglês aí, mas o que vocês precisam entender é a ideia do experimento. Vou soltar aqui. Pegarei uma água rapidinho.
Show de bola. Alguém pode me ajudar a explicar o experimento aí? Cadê os feras do inglês aí? E os feras da química também? Alguém? Águida, Maria? Professor, Hum, quando resfria, fica no rosa, certo? perfeito. Então, aconteceu um processo exotérmico. Isso. Na verdade, quando ele resfria, quando ele coloca no gelo, desloca para a coloração rosa, né? O que significa Sim. que no sentido inverso Produto reagente. isso. Eu queria complementar isso. Sua análise está perfeita. Só para complementar a sua questão. Uhum. No sentido inverso, produto reagente, a reação ela é exotérmica, não é isso? Eita. Se Exotérmica. resfriou, exotérmica, isso aí. Exotérmica, isso aí, exotérmica. E no sentido direto, né? Quando ele colocou em água fervente lá, que ele falou, né? Em água fervendo, a reação, o componente ficou azul, né? O que significa aí fica até mais fácil analisar, né? Porque quando aqueceu, deslocou no sentido dos produtos, significa que do lado dos produtos foi só, na verdade, uma confirmação, né? Que para o lado dos produtos é endo, né? A gente já sabia que para o outro lado é exo, né? Foi só uma confirmação. Ele começa o experimento fazendo uma outra coisa, né? Que não é aquecimento. O que ele começa fazendo? Ele inicia o experimento não aquecendo ou resfriando, ele começa fazendo outra coisa. Alguém viu? Eu acho que ele coloca aquele Cl, que é o outro componente Cl e a água. Porque Isso. aí seria o negócio da concentração que a gente viu na outra aula, porque aí muda o mesmo Caraca! tipo, só pela temperatura. Regaceio, pode falar. Que lindo, hein? Gostei, arrepiei aqui, ó. Rupiei. É isso mesmo. Ele alterou o equilíbrio não com temperatura, e sim com a adição né, de algum componente da reação, né? No primeira parte, ele adiciona cloreto, né, que é o reagente. Na verdade, ele adiciona ácido clorídrico, né? E o ácido clorídrico, como a gente sabe, tem cloreto, né? E o cloreto atua aqui como reagente da reação, desloca no sentido do azul, né? Aí, no outro momento, ele adiciona água, né, que é o produto. E aqui é uma questão importante que o Guilherme, o Dalvi, acho que me perguntou na última aula. Notem que a água aqui, pessoal, não é simplesmente um solvente, a água participa da reação química, né? Então, ela influencia muito aqui o equilíbrio da reação, não é simplesmente um solvente. Tanto é que você vê que a substância pink aqui, né, a substância rosa, ela tem aqui umas moléculas de água incorporadas no cobalto, né? Legal, bacana que vocês entenderam aí. Muito bom. Opa! Bom, agora, só falta um fator, dois, na verdade, que é pressão e catalisador, que são um pouco mais rápidos de entender. É o seguinte, vamos voltar aqui a falar do processo Haber-Bosch, né, que é um processo que eu já comentei com vocês, né? Esses dois caras aqui, Haber e Bosch, ganharam o Nobel de Química, lá por volta de 1920, por aí, 1930, no qual eles tinham, né, como objetivo melhorar aqui, ó, a produção de amônia, né? Eu já contei essa historinha para vocês, que a amônia é um produto muito importante, principalmente na indústria de fertilizantes, produção de fertilizantes, né, porque tem nitrogênio, né, que é um componente importante para as plantas, né, e também para a produção de pólvora, né, ou seja, produção indiretamente de arma. E a Alemanha ficou muito presa, né, ficou muito presa à questão da importação do salitre, né, que é um mineral do Chile, que contém contém nitrogênio, desculpa, e como ficou muito preso, eles viram uma forma de melhorar o rendimento dessa reação, que é uma reação muito simples, né, que é reagir nitrogênio com hidrogênio para produzir amônia. Mas qual era o problema dessa reação? O problema é que essa reação tinha um baixo rendimento, ou seja, a reação se processava de modo que no equilíbrio
eu não tinha muita amônia produzida. Então, eu tinha que bolar um jeito, bolar formas de deslocar o equilíbrio nesse sentido, né? E aí, pensando em termos de equilíbrio químico, né? E aqui pensando em termos, por enquanto, né? De concentração e temperatura, foi o que a gente está falando, né? Até agora. O que Haber-Bosch, que são dois alemães, o que eles pensaram para melhorar o rendimento dessa reação, né? Alguém pode me dizer aí o que seria, o que ele poderia fazer em termos de concentração e temperatura? Eles resfriaram, que aí fez produzir mais amônia? Isso aí, garota. Mais o quê? Em termos de concentração agora. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar aqui. Rapidinho. Eu já volto já. Espera aí. Não quer mais. Tá sacaneando, me sacaneando. Eu não vou voltar aqui mais, não. Vamos lá, Lelê. Olha só. Isso aí. Eles fizeram o quê, né? Eles resfriaram. Porque se eles aquecerem, né? Se eles aquecerem, eles colocam a reação nesse sentido, né? Porque não é o que eles querem. Então, eles resfriaram o sistema, né? Diminuíram a temperatura do sistema. Aí tem um grande detalhe, né? Diminuir tanto assim, professor? Não pode diminuir tanto, porque se diminuir tanto, eu entro no problema da cinética, né? Que é o problema de a velocidade da reação ficar muito lenta, né? Ficar muito devagar. Então, eu tenho que fazer uma continha, é isso que eles fizeram, né? Fazer uma continha para ver o ótimo, né? Abaixar a temperatura de modo que a velocidade não fique tão lenta, né? Ou seja, fazer um ponto de equilíbrio aí entre temperatura e entre rendimento e velocidade, mas esse é um dos fatores. Em termos de concentração, o que eu posso fazer para favorecer que a reação nesse sentido? Fala para mim. Aumentar a concentração dos reagentes. Perfeito, aumentar a concentração dos reagentes. Ou opção número 2. Pode diminuir a amônia, mas eles querem produzir a amônia, né? Não, aí que está o grande detalhe. Não, temperatura? Faz sentido. Por quê? O que acontece? Na prática, né? Tudo bem, eu posso aumentar muito a concentração desses caras. Aí o que ele faz na prática? À medida que a amônia está sendo produzida, ele vai tirando, ele vai capturando essa amônia e vai tirando. E quando ele vai retirando, o equilíbrio vai deslocando nesse sentido. Então, uma forma prática de você aumentar o rendimento de uma reação é, à medida que ela vai se processando, eu quero amônia, óbvio. Eu vou retirando ela, guardando ela em outro lugar, né? Vou reservando ela em outro lugar, de modo que a reação vai deslocando no sentido de produzir mais amônia. Certo? Então, na prática, o que eles fizeram foi... Pode falar. Mas nesse novo local não ia produzir muito nitrogênio e hidrogênio? Desse outro local? Já que lá não tem nenhuma desses. Então, nesse outro local, só tem a molécula NH3, mais ninguém. 100% dela. E não tem como ela se decompor e voltar a ser nitrogênio e hidrogênio, não. Não tem essa possibilidade, não. Tá? Então, ele vai tirando e colocando em outro local, vai reservando, vai guardando, enquanto a reação vai deslocando. Ok? Então, na prática, tudo bem, está corretíssimo. Uma forma de aumentar o rendimento é aumentar a quantidade de reagente. Mas, na prática, o que eles fizeram foi retirar produto, tá? Que também é uma forma de aumentar o rendimento. Aqui, ó, a questão do Enem de 2014, ó. Tá meio pequenininha a letrinha aí, não sei se vocês conseguem enxergar, eu vou fazer uma leitura que diz assim, ó. A formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. Estalactite, né, aquele depósito mineral que forma de grutas, né, à base de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido em filtro calcário, o minério dissolve, formando os íons cálcio e bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação do gás carbônico e a deposição do CaCO3, que é o carbonato, de acordo com a equação química apresentada. Então, está aqui ó, o carbonato, ó, que é o produto da minha reação,
que é o produto. O carbonato, né? É o que eu quero, desejo formar, né? Que é o estalactite lá, né? Que é o depósito, né? Que se forma. E essa reação é uma reação em equilíbrio, né? Que tem um ΔH aqui, ó. Que é um ΔH com sinal positivo, né? Está bem pequenininho, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Eu posso reescrever aqui para ficar maior um pouquinho, ó. Cálcio mais bicarbonato em equilíbrio com o carbonato, que é a substância sólida, mais CO2, mais água, né? E ele diz que a reação aqui tem sinal positivo de ΔH. O que significa sinal positivo de ΔH? Significa que, nesse sentido direto, a reação ela é endotérmica e, no sentido inverso, ela é exotérmica. E a gente pode discutir algumas coisas aqui que favorecem a reação nesse sentido aqui, né? Que é a formação do estalactite ali. O que favorece a reação nesse sentido? Primeiro delas é aumentar a temperatura, né? A temperatura maior, né, favorece a reação endo, né? Existem outras coisas que possam, né? O aumento da concentração do cálcio, por exemplo, né, pode deslocar nesse sentido. Vamos ver as alternativas aqui que ele coloca, né? Letra A. Diminuição da concentração de íons de hidroxila no meio. Letra B, aumento da pressão do ar no ambiente. Letra C, diminuição da concentração do bicarbonato no meio. Letra D, aumento da temperatura no interior da caverna. Letra E, aumento da concentração de gás carbônico dissolvido. Já temos a resposta, né? Letra D. Óbvio, letra D. O aumento de temperatura favorece a produção do carbonato, que é o estalactite, né? Olha aí, pessoal, questão de Enem 2014. Facílima, né? Facílima depois disso, né? Bora lá, então? Perguntas? Agora, é um efeito um pouco mais, vamos dizer assim, mais complicadinho de explicar, né? Vamos colocar, mas depois que vocês entenderem, vai ficar fácil a análise, né? Que é o efeito da pressão. Né? A gente está chegando aqui aos finalmente da nossa aula. É o seguinte. Bom, quando eu digo aumentar a pressão de uma reação química, eu estou falando o seguinte, ó, eu tenho uma reação química que eu tenho acontecendo num frasco, né? Eu tenho substâncias ali dentro, reagentes e produtos, e, obviamente, quando eu falo de efeito da pressão, isso só vale para quem? Só vale para Gases? Óbvio, só vale para gases. Não faz sentido nenhum eu aumentar ou diminuir a pressão de substâncias, reação química que acontece em água, em meio aquoso, ou que acontece em meio sólido. Não faz nenhum sentido. Só faz sentido para gases. Então, ponto. O efeito da pressão está restrito a reações que têm substâncias gasosas. Se está meio aquoso, o efeito da pressão não interfere em nada. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. E quando eu falo de efeito da pressão, né, que eu tenho lá, então, substâncias que estão num recipiente de volume V qualquer, e aí eu aumento a pressão desse sistema. E como é que eu faço para aumentar a pressão de um sistema? Né? A gente viu no estudo dos gases que pressão é uma grandeza inversamente proporcional ao volume, né? Então, para eu aumentar a pressão de um sistema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o volume, né? Então, o que eu faço? Diminuo o volume desse frasco, né? Diminuo o volume desse frasco. Quando eu diminuo o volume desse frasco, eu estou aumentando a pressão. Então, aqui a pressão está maior. Certo? Mas vamos lá. Quem que está aumentando a pressão? Sou eu. A pessoa aqui de fora é que está aumentando a pressão, diminuindo esse volume, né? Então, o que diz o princípio de Le Chatelier? Se eu aumento a pressão, o equilíbrio faz o contrário, né? Se eu aumento a pressão, o equilíbrio se desloca para diminuir essa pressão. Se eu diminuo a pressão, o equilíbrio se desloca para aumentar essa pressão. Né? Usando o princípio de Le Chatelier. Olha,
Quando eu perturbo o sistema com algum fator, o equilíbrio se desloca a minimizar esse fator. Então, primeira conclusão, se eu aumento a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido a diminuir a pressão. Então, são coisas distintas, né? Aqui, ó, sou eu aumentando a pressão, aqui é o equilíbrio se alterando, né? Eu vou voltar exatamente naquela reação, essa reação aqui, ó. Fazer um novo experimento com ela. Vou mostrar um vídeo aqui com o experimento. Agora, relacionado à pressão, porque todas as duas substâncias aqui estão no estado gasoso, e vocês vão ver o resultado desse experimento. Então, muita atenção aí no vídeo que eu vou mostrar, tá? Agora dá um clique no link e abre outro vídeo. Vamos lá. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo, ele coloca dentro de uma seringa, né? Uma seringa tem um êmbolo, né? Que é essa borrachinha que está variando aqui, ó. Justamente variando o quê? O volume, né? E quando eu vareio o volume, né? Nossa. Quando eu vario o volume, eu estou variando a pressão, né? Então, aqui dentro, ele coloca exatamente aqueles gases, né? Tem uma mistura daqueles gases lá, que seria o N2O4 em equilíbrio com 2NO2, tá? Todo mundo aqui no estado gasoso. Agora, eu não estou mais preocupado com a temperatura. Estou preocupado com a pressão. Então, olhem aí, o efeito da pressão, é um vídeo bem curtinho, é o efeito da pressão no equilíbrio. E observem a coloração do gás dentro do êmbolo, tá? Dentro do êmbolo. Vamos lá. Dentro do espaço, na verdade, não êmbolo, né? O vídeo é bem curtinho, não sei se vocês repararam, né? Ó, vou voltar aqui. Marrom escuro, bem escuro, ó. Agora ele vai expandir, ó. Diminuir a pressão. Menos escuro. Ok? Todo mundo entendeu aí? Visualizou? Na verdade, esse cara aí precisa fazer uma higiene na unha dele, né? Porque, caraca, custava nada dar uma cortadinha nessa unha, dar uma limpadinha, né? Bom, o que a gente reparou aqui, né? Quando ele aumentou a pressão, né? Quando ele diminuiu o volume aqui, aumentando a pressão, ficou mais escuro, né? Ficou mais escuro. Quando ele expande, ficou mais claro, né? Todo mundo entendeu isso, né? Vamos voltar aqui, pessoal, na reação, ó. O que eu falei da reação atrás aqui, ó? Opa. Desculpa a bagunça aqui, né? Tá bem bagunçado isso. Ver se consigo apagar, eu não consigo apagar nada. É melhor reescrever aqui um slide novo, para não ficar tão confuso aqui. Aqui, ó. Novo slide. Então, reescrevendo a reação que ele fez ali, ó, em equilíbrio. N2O4 em equilíbrio com 2NO2. Todo mundo aqui, gás. Esse carinha aqui é incolor. E esse aqui é marrom. Bom, o que eu falei do princípio de Le Chatelier, né? Se eu aumento a pressão, o equilíbrio desloca no sentido a diminuir a pressão. Certo? E como é que o equilíbrio desloca para diminuir a pressão aqui?
Lembra de uma equaçãozinha chamada PV igual a nRT? Pressão aqui, ó, e volume, né? Estão diretamente ligados ao número de mols, né? Então, se eu aumento a pressão, né? Se eu aumento a pressão, o equilíbrio vai ter que diminuir essa pressão. E como é que diminui essa pressão? Eu diminuo essa pressão, ó. Eu diminuo essa pressão. Na verdade, eu não. O equilíbrio diminui a pressão, diminuindo o quê? O número de mols. O N. E onde que está o N aqui na minha reação? Olha, são esses números que estão aqui na frente, né? 1 e 2. Que lado da reação tem mais mols? O lado que tem mais mols é dos produtos, que tem 2, ó. 2 mols. E o lado dos reagentes tem 1 mol. Essa conclusão aqui de Le Chatelier é um pouco confusa mesmo. Você tem que parar e observar e analisar. Por quê? Eu estou aumentando a pressão, né? Se eu estou aumentando a pressão, o equilíbrio se desloca para diminuir essa pressão. E ele se desloca para onde? Para o lado que tem menor número de mols, né? Já que ele quer diminuir a pressão, ele desloca para o lado que tem menor número de mols. Beleza aí? E qual é o lado que tem menor número de mols aqui, ó? É esse lado, que é o lado que está incolor. Então, quando ele faz aquela expansão, né? Quando ele faz aquela expansão, fica menos marrom, né? Tendendo para o incolor, né? Ou seja, diminui o volume, né? Diminui a pressão, né? E aí deslocou para o lado que tem menos mol. Aumentou a pressão? Aumentou para o lado que tem. Se eu aumento a pressão, eu tenho que deslocar, né? Eu aumento a pressão, o equilíbrio tem que deslocar para o lado que tem, para aumentar essa pressão, ou seja, o lado que tem mais mols. Em outras palavras, né? Qual é a conclusão que a gente faz aqui em relação à pressão, né? Só recapitulando aqui. Recapitulando. Ei. Nossa. Recapitulando. O aumento da pressão, né? O aumento da pressão do sistema, né? Favorece o lado com menor número de mols. A diminuição da pressão favorece o contrário, né? Favorece o lado com mais mols. Então, em outras palavras, se eu quero deslocar a reação para esse sentido, eu tenho que diminuir a pressão. Se eu quero deslocar nesse sentido, eu tenho que aumentar a pressão. Qual é, por exemplo, aqui uma questão, ó, as equações a seguir representam sistemas em equilíbrio. Qual o único sistema que não se desloca por alterar a pressão? Qual é o único sistema que não se desloca por alterar a pressão? Se eu pegar aqui, ó, eu tenho 1 mol desse lado e meio mol desse lado. Eu tenho 1 mol e meio. Aqui eu tenho 1 mol. Se eu pegar essa aqui, ó, eu tenho 1 mol com mais 1, 2. Esse lado aqui eu tenho 1 mol, desse lado aqui eu tenho 2. Então, tanto desse lado quanto desse lado, a quantidade de mols é a mesma. Então, ou seja, eu não tenho variação de mols antes e depois. Então, alterar a pressão aqui não desloca para lado nenhum. Ou seja, as opções aqui, qual é o único sistema que não se desloca por alterar a pressão? Alternativa, a letra B. Aí, voltando aqui na questão... Aqui está a mesma conclusão, né? Aumento da pressão, o equilíbrio se desloca para o lado com menor número de mols. A diminuição da pressão, o equilíbrio se desloca para o lado com maior número de mols. Por exemplo, aqui voltando, ó, se eu pegar essa análise, então, ó, aumento de pressão, desloca para o lado que tem o menor número de mols, né? O processo Haber-Bosch, né? Para eu favorecer a reação no sentido dos produtos, né?
eu tenho que variar, eu posso variar a concentração, eu posso variar a temperatura e eu posso variar o número de mols também, né? Por exemplo, qual lado que tem menos mols aqui ou mais mols? Esse lado aqui, ó, tem 1 mol de nitrogênio com 3 de hidrogênio, o total vai dar 4 mols. Desse lado aqui eu tenho 2 mols, né? Então, voltando, né? Se eu, Fabielle, aumento a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado que tem menos mols. Se eu diminuo a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado que tem mais mols. Então, na reação específica aí do Haber-Bosch, né, se eu quero produzir mais amônia, o que eu preciso fazer, né? Para eu produzir mais amônia, além de variação de concentração e além de variação de temperatura, eu posso também o quê? Aumentar a pressão. Então, se eu aumento a pressão, né? Se eu aumento a pressão do sistema, a reação da síntese da amônia, que é essa reação aqui especificamente, se desloca para o lado dos produtos. Na prática, essa reação aqui é feita aí da ordem aí de centenas de atms de pressão, né? Por quê? Porque o aumento de pressão desloca a reação para a produção de amônia. Ah, não, se eu quisesse, por exemplo, não produzir amônia, e sim decompor a amônia, eu teria que diminuir a pressão do sistema. Tudo bem? Perguntas? Bom, a gente está chegando aqui na parte final para falar do último efeito, que é o efeito do catalisador. A gente viu em cinética química que o catalisador tem uma propriedade. Qual é a propriedade? Abra o microfone para mim e fala aí, por favor. Já está encerrando já. Ele diminui a energia de ativação da reação e acaba deixando ela mais rápida. Perfeito. Essa aí é o conceito perfeito do catalisador. É diminuir a energia da ativação e, portanto, aumentando a velocidade da reação, né? Se eu pegar um gráfico aqui, ó, eu tenho um gráfico de reagente indo para produto, né? Lembrando que reagente, agora, a gente vai escrever assim, ó, reagente, setinha indo e voltando, produto. O que a reação, o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. De modo que a reação, que a velocidade da reação da esquerda para a direita, aumenta. Mas também o contrário é verdadeiro. Ou seja, a velocidade da reação produto para reagente também aumenta. As duas velocidades aumentam, né? Aí eu poderia perguntar, eu adicionar o catalisador, eu influencio o equilíbrio? Eu desloco para algum lado? Não, eu não desloco para lado nenhum. Por quê? Porque o catalisador tanto aumenta a velocidade no sentido, quanto aumenta a velocidade no sentido inverso. É porque lá na cinética química, a gente não havia falado ainda que existia uma reação inversa, né? E aí, como o catalisador, ele acelera a reação tanto no sentido como no outro, ou seja, o catalisador, essa é uma pegadinha de prova aí de vestibular, tá, pessoal? O catalisador não causa efeito nenhum no deslocamento de equilíbrio. Não tem efeito nenhum, tá? No deslocamento de equilíbrio, porque tanto a velocidade direta e inversa fica igual. Aí um grande detalhe, mas acontece nada com o equilíbrio, professor? Acontece sim, né? Uma reação que aconteceria num tempo maior sem catalisador, acontece num tempo menor com catalisador. Ou seja, a reação vai entrar em equilíbrio, né, um pouco antes, né, com o catalisador do que sem o catalisador. Mas notem, as concentrações de equilíbrio, olha lá, ó, as concentrações de equilíbrio 2 e 1 não mudaram com ou sem catalisador, né? A única coisa que o catalisador fez foi variar o tempo com que o equilíbrio foi atingido. Tá bom? Então, resposta, né? Catalisador não desloca o equilíbrio. Não desloca para lado nenhum. A única coisa que o catalisador faz é fazer com que a reação se processe em um tempo mais curto, né? Porque aumenta a velocidade, obviamente. Tá bom?
Então, vamos lá, para a gente concluir nossa aula aí. Para a gente resumir a nossa aula em um único problema, variando todos os outros efeitos, né? Ó, num sistema em equilíbrio, aqui ele colocou a reação em equilíbrio, ó, 2NO, mais 1O2, mais 2GNO2, dando 2GNO2, desculpa, e o ΔH é menos 27 kcal. O que significa dizer que a reação, nesse sentido, né, ela é exo, no sentido contrário, ela é endo. Então, vamos lá. Vamos falar em termos de concentração, em termos de temperatura, em termos de pressão. O que a gente pode fazer para variar essa reação? Catalisador está fora, não é isso? Catalisador não altera o equilíbrio, não desloca o equilíbrio, né? Aqui, ó, letra A, né? Tá vendo? A quantidade de NO2 aumenta com a adição de catalisador. Tá errado isso, já estou descartando isso. Uma pegadinha, tá na letra A justamente para você marcar, né? Então, vamos lá. Antes da gente olhar as alternativas, vamos fazer uma discussão aqui. O que eu posso fazer para aumentar o rendimento aqui, ó, para aumentar a quantidade de NO2? Em outras palavras, o que eu posso fazer para deslocar a reação nesse sentido, né? Em termos de concentração, primeiro, o que eu posso fazer? Vai lá. Diminuir a quantidade dos reagentes. Não, aumentar a quantidade de reagentes ou diminuir os produtos. Isso. Então, para deslocar nesse sentido, eu tenho, em termos de concentração, primeiro, eu tenho que aumentar a quantidade de NO, ou aumentar a quantidade de O2, ou diminuir a quantidade do NO2, certo? Em termos de concentração, né? Em termos de temperatura, para eu deslocar a reação no sentido dos produtos, o que eu tenho que fazer? Resfriar ou aquecer? Diminuir a temperatura. Isso, eu tenho que diminuir a temperatura, que é o sentido exo, né? Sentido exo, eu tenho que diminuir a temperatura. Então, eu tenho que diminuir a temperatura. Ok. E em relação à pressão, né? Para que lado que eu tenho que fazer? Aumentar ou diminuir a pressão, né? Lembrando que aumentar a pressão, o aumento da pressão desloca no sentido que tem menor número de mols, né? Então, ó, se eu aumentar a pressão do sistema, o equilíbrio vai deslocar para o lado que tem menor número de mols. Qual é o lado que tem menor número de mols? Exatamente quem? O do NO2. NO2. Um outro fator seria aumentar P, né? Agora vamos ver as alternativas, ó. Letra B, diminuir a concentração do O2, ou seja, retirar o O2 e aumenta a concentração do produto? Não, falso. Introdução de um gás inerte, faz diferença nenhuma aqui. Diminuir a pressão? Contrário, né? Aumentar a pressão. Então, sobrou uma que é exatamente o que a gente falou, que é diminuir a temperatura, alternativa, letra E. Perguntas? Ô, Fabielle, Diga. a letra C não aumentaria a pressão, não? No recipiente? Então, essa é uma grande polêmica, por quê? Quando eu insiro um gás inerte, eu estou aumentando a pressão, na verdade, eu estou aumentando a pressão dos dois sentidos da reação, eu estou aumentando a pressão tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, de forma geral, o gás inerte, ele não, por mais que ele seja inerte, né, que ele já na verdade não influencia na reação química porque não reage com ninguém, ele aumenta a pressão total, e esse aumento de pressão total não faz influência nenhuma. Então, eu só quero enfatizar o seguinte, na prática, né, na indústria, enfim, o aumento de pressão ou diminuição de pressão se faz como? Né? Se faz variando o volume. Se faz variando o volume, e não acrescentando alguma coisa lá dentro que vai aumentar a pressão. É isso que eu quero concluir. Então, essa alteração de pressão que é feita na prática é variando o volume, né? E só lembrando, como é que eu faço para aumentar a pressão de um sistema? Eu aumento a pressão do sistema diminuindo o volume. Como é que eu diminuo a pressão do sistema? Aumentando o volume. Então, na prática, é isso que se faz, né? Indiretamente, você está variando a pressão, alterando o volume, e não a pressão diretamente, é isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi. Não é pressão em si, sim a variação de volume. Então, na indústria,
eles fazem a reação de modo a colocar dentro de um recipiente que fica contraindo ou expandindo, entendeu? Fica contraindo e expandindo o volume. É isso, tá? E não adição de gás inerte. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Tá bom já, de bom tamanho? Todo mundo tá azul de fome já? Vocês têm mais alguma pergunta geral aí sobre deslocamento de equilíbrio? São esses os fatores, né, pessoal? Concentração, temperatura e pressão. Lembrando que pressão é só para gases. E catalisador não desloca para lado nenhum. Na verdade, catalisador só faz com que a reação ocorra mais rápido. Só isso, né? O equilíbrio vai ser atingido um pouco de tempo menor do que na ausência de catalisador. Ok? Alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta, mas não tem a ver com a matéria. Vai, sem problema. Antes da quarentena, a gente fez uma atividade que você passou. Você vai pontuar ela? Antes da quarentena? Uhum. Uns exercícios Sim. da apostila. Sim, elas estão comigo aqui no papel. Eu não lancei ainda. Se vocês observarem, eu lancei a atividade da semana passada. É da semana passada? Não lancei nenhuma, não, né, para vocês, não. Acho que não lancei nenhuma. Eu só lancei mesmo a avaliação, né, a correção da prova, né. Você lançou o atitudinal e a prova. Isso aí. A lista que a gente fez na sala de aula ainda não lancei, e a lista que vocês me entregaram online vai entregar hoje, né, se eu não me engano. Não lembro mais a data, porque tem tanta turma aqui. Eu vou lançar também. Pode ficar tranquilo que eu vou corrigir tudo. Tá bom? Na semana que vem, então, na sexta-feira tem atendimento. Na semana que vem a gente começa a falar sobre equilíbrio ácido-base. E aí a gente vai entrar no equilíbrio ácido-base e tentar falar um pouco sobre pH, tá? Portanto, importante a aula da semana que vem. Sexta-feira, atendimento. E, se eu não me engano, já daqui 2 semanas, a gente já tem uma avaliação marcada, tá? Que, teoricamente, a gente encerra o que seria o bimestre, né? Já que a gente não tem calendário, eu vou encerrar bimestre considerando conteúdos, né? O que eu considero os conteúdos para cada bimestre, eu vou encerrando, tá bom? Show de bola aí? Posso parar a gravação aqui, então, para a gente começar a falar besteira? Porque agora eu estava falando bonitinho, falando formal, parecendo um doutor, né? Interromper a gravação.